Você já se perguntou o que aconteceria se você começasse cada dia programando sua mente para atrair sucesso, abundância e propósito? Com base na sabedoria atemporal de Napoleon Hill, hoje vou levá-lo em uma jornada poderosa com 7 afirmações que não só mudarão sua maneira de pensar, mas também sua maneira de viver. Essas frases, inspiradas nos princípios de Hill, são a chave para liberar seu potencial e se tornar a pessoa que atrai o sucesso. Prepare-se para uma jornada profunda, prática e transformadora, que lhe dará as ferramentas para construir uma mentalidade imparável. Vamos começar. Imagine que todas as manhãs, ao acordar, você tem a oportunidade de escrever o roteiro do seu dia. Que palavras você escolheria? Napoleon Hill ensinou que seus pensamentos são o molde da sua realidade e afirmações que você repete com emoção e convicção podem reprogramar seu subconsciente para alinhá-lo com seus maiores sonhos. Hill, depois de estudar líderes como Andrew Carnegie e Thomas Edison, entendeu que o sucesso não é uma coincidência. É o resultado de treinar sua mente para acreditar em sua grandeza antes que o mundo a veja. Essas 7 afirmações, inspiradas na filosofia de Napoleon Hill, são mais do que palavras, são sementes de transformação. Ao repeti-los diariamente, você não apenas muda seu diálogo interno, mas também constrói uma ponte para uma vida de propósito e abundância. Você está pronto para assumir o controle da sua mente e do seu destino? Prove que você é um verdadeiro seguidor da sabedoria de Napoleon Hill. Assine agora e junte-se a esta comunidade de sonhadores que aplicam seus princípios para criar vidas extraordinárias. Vamos ver quantos de nós acreditamos no poder de Hill. A primeira afirmação que Napoleon Hill inspiraria é: tenho o direito divino de viver em abundância, felicidade e realização. Esta frase é um decreto poderoso que se conecta com a essência do que Hill ensinou. Pobreza é uma mentalidade, não um destino. Hill observou que muitas pessoas se limitam ao pensar que a abundância é para poucos, mas ele insistiu que todos nós temos o direito espiritual de prosperar. Ao repetir essa afirmação, você está declarando ao universo que reconhece seu valor e seu propósito. Não é arrogância, é alinhar-se com a verdade de que você foi criado para se expandir, não para sobreviver. Hill diria: a riqueza começa na mente. Por exemplo, imagine Edwin C. Barnes, que, sem dinheiro ou conexões, se convenceu de que se tornaria sócio de Edison. Sua crença no seu direito de ter sucesso o levou a alcançá-lo. Diga isso todas as manhãs com convicção: eu tenho o direito divino de viver em abundância, felicidade e realização. Sinta como sua energia muda. O que mudaria no seu dia se você realmente acreditasse que merece o melhor? A segunda afirmação é: tudo o que preciso para ter sucesso já está dentro de mim. Napoleon Hill enfatizou que o poder de atingir seus objetivos não está em circunstâncias externas, mas dentro de você. Hill contou como ele mesmo, ao começar sua pesquisa sem experiência, confiou em sua capacidade de aprender e crescer. Esta afirmação liberta você da dependência de aprovação ou recursos externos. Hill ensinou que Deus planta um sonho em seu coração junto com a semente para alcançá-lo. Por exemplo, se você quer começar um negócio, não precisa esperar o momento perfeito. Comece com o que você tem: sua criatividade, sua determinação, sua fé. Repita esta frase todas as manhãs e lembre-se: você não está esperando o sucesso. Você está construindo isso de dentro para fora. Hill diria: o homem que sabe o que quer já está na metade do caminho. Que ação você tomaria hoje se confiasse plenamente em seus recursos internos? A terceira afirmação é: estou em perfeita harmonia com a energia universal que me guia. Napoleon Hill acreditava que uma mente alinhada com um propósito superior é invencível. Hill observou que grandes líderes como Carnegie pareciam conectados a uma força maior que os sustentava em tempos difíceis. Esta afirmação lembra que você não está sozinho. Você faz parte de uma ordem divina que o apoia. Ao repetir isso, você se concentra, acalma a ansiedade e abre sua mente para a clareza.
Hill sugeriu que a harmonia interior atrai soluções e oportunidades. Por exemplo, se você enfrentar um dilema, diga esta frase e confie que a resposta virá. Hill diria: a fé em um poder superior dissolve obstáculos. Experimente isto. Antes de tomar uma decisão importante, respire fundo e repita: estou em perfeita harmonia com a energia universal que me guia. Você sente sua perspectiva mudando? A quarta afirmação é: eu ajo hoje com disciplina, coragem e clareza. Napoleon Hill insistiu que a fé sem ação é inútil. Hill contou como Henry Ford, após 2 falências empresariais, agiu com disciplina para fundar a Ford Motor Company em 1903. Esta declaração é um lembrete de que cada dia é uma oportunidade de forjar seu destino. Disciplina significa fazer o que é necessário, mesmo sem motivação. Coragem envolve seguir em frente, apesar do medo. Clareza é manter seu objetivo em foco. Hill diria: o conhecimento só é poder quando traduzido em ação. Por exemplo, se você quiser escrever um livro, comprometa-se a escrever 300 palavras por dia, mesmo que não se sinta inspirado. Repita esta afirmação e haja como se você já fosse a pessoa que realiza seus sonhos. Que tarefa você vem adiando? E que pode encarar hoje com essa mentalidade? A quinta afirmação é: meus pensamentos moldam minha realidade. Eu escolho pensar em possibilidades ilimitadas. Napoleon Hill ensinou que sua mente é um ímã que atrai aquilo em que você pensa constantemente. Hill explicou que se você se concentrar nas limitações, você as encontrará. Mas se você pensar em possibilidades, você as criará. Esta afirmação permite que você assuma o controle do seu diálogo interno. Hill contou como Thomas Edison, após milhares de tentativas frustradas, manteve sua mente focada na possibilidade de criar a lâmpada. Ao repetir essa frase, você treina sua mente para ver oportunidades onde outros veem problemas. Hill diria: você se torna aquilo em que pensa a maior parte do tempo. Tente isto. Quando surgir uma dúvida, combata-a dizendo: meus pensamentos moldam minha realidade. Eu escolho pensar em possibilidades ilimitadas. Como seu dia mudaria se você pensasse apenas no possível? A sexta afirmação é: estou destinado a criar um impacto extraordinário. Napoleon Hill acreditava que cada pessoa tem um propósito único e que reconhecê-lo desperta sua grandeza. Hill admirava líderes como Carnegie, que não apenas construiu um império, mas doou sua fortuna para educar gerações. Esta declaração conecta você à sua missão de deixar uma marca. Não se trata de fama ou riqueza vazias, é viver com propósito e autenticidade. Hill diria: grandeza é decidir que sua vida será uma inspiração. Por exemplo, se você ensina, repita esta frase para se lembrar de que você está moldando mentes. Diga em voz alta: estou destinado a causar um impacto extraordinário. Sinta como sua postura muda. O que você faria de diferente se acreditasse que sua vida deveria inspirar? A sétima afirmação é: minha fé sempre supera meus medos. Napoleon Hill escreveu sobre como o medo é o maior inimigo do sucesso, mas a fé é seu antídoto. Hill contou como ele próprio enfrentou dúvidas ao realizar sua pesquisa, mas sua fé em seu propósito o manteve firme. Esta afirmação treina você a escolher a confiança, em vez do medo. Hill ensinou que a fé não elimina o medo, mas o transforma em energia para seguir em frente. Por exemplo, se você tem medo de falar em público, repita esta frase antes de subir no palco. Hill diria: fé é andar com medo, sabendo que você não está sozinho. Diga todas as manhãs: minha fé sempre supera meus medos. Observe como seu coração fica mais forte. Que medo você enfrentaria hoje se confiasse na sua fé? Se você gosta desta jornada pela sabedoria de Napoleon Hill, clique em inscrever-se. É gratuito e você não tem desculpa para não se juntar a esta comunidade comprometida em aplicar os princípios de Hill. Mostre que você está pronto para transformar sua vida. Estas 7 afirmações inspiradas por Napoleon Hill são mais do que palavras. Eles são um ritual para reprogramar sua mente.
Hill ensinou que a autossugestão, repetir ideias com emoção, é a chave para influenciar seu subconsciente. Mas não basta dizê-las. Você deve vivê-los. Hill sugeriu anotar suas afirmações e lê-las em frente ao espelho todas as manhãs. Por exemplo, se você está buscando prosperidade, visualize seu objetivo enquanto diz: eu tenho o direito divino de viver em abundância, felicidade e realização. Hill diria: seu subconsciente acredita no que você repete a ele com fé. Como você integraria essas afirmações à sua rotina diária? A consistência é vital, de acordo com Napoleon Hill. Ele observou que líderes bem-sucedidos, como Ford, não alcançavam resultados instantâneos, mas persistiam diariamente. Hill sugeriu se comprometer com essas afirmações por 30 dias para ver mudanças. Por exemplo, passe 5 minutos todas as manhãs repetindo-os com emoção. Hill diria: a repetição cria crenças e as crenças criam realidades. Imagine o impacto de 30 dias pensando: tudo o que preciso para ter sucesso já está dentro de mim. Que mudanças você notaria na sua confiança? A emoção é o combustível das afirmações, de acordo com Napoleon Hill. Ele explicou que o subconsciente responde a sentimentos, não apenas a palavras. Hill contou como Barnes ficou animado ao pensar em sua aliança com Edison, e essa excitação o levou a agir. Quando você diz: estou em perfeita harmonia com a energia universal que me guia, feche os olhos e sinta a paz de estar conectado. Hill diria: a emoção é a faísca que acende seus sonhos. Como você pode adicionar mais emoção às suas declarações? Ação é a ponte entre afirmações e resultados, de acordo com Napoleon Hill. Ele insistiu que as palavras devem ser traduzidas em ações. Hill admirava Carnegie, que não apenas pensava grande, mas também executava com precisão. Por exemplo, depois de dizer "eu ajo hoje com disciplina, coragem e clareza", escreva uma tarefa-chave para o dia e conclua-a. Hill diria: a ação transforma a fé em realidade. Que ação concreta você tomará hoje para apoiar suas alegações? A visualização melhora as afirmações, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que imaginar seus objetivos como se eles já fossem reais programa sua mente para alcançá-los. Hill contou como imaginou o sucesso do seu livro antes de escrevê-lo. Como você diz: meus pensamentos moldam minha realidade. Eu escolho pensar em possibilidades ilimitadas. Imagine sua vida ideal em detalhes vívidos. Hill diria: o que você vê em sua mente você cria em seu mundo. Que imagem clara você consegue visualizar para reforçar suas afirmações? Autenticidade é fundamental, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que suas afirmações deveriam refletir seus verdadeiros desejos, não os dos outros. Hill sugeriu refletir: o que eu realmente quero? Antes de dizer: estou destinado a causar um impacto extraordinário. Certifique-se de que você está apaixonado pelo seu objetivo. Hill diria: um verdadeiro propósito é imparável. Suas afirmações estão alinhadas com seu coração? A gratidão amplifica as afirmações, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que ser grato pelo que você tem e pelo que está por vir atrai mais bênçãos. Hill sugeriu combinar afirmações com gratidão. Por exemplo, depois de dizer: tenho o direito divino de viver em abundância, felicidade e realização, acrescente: obrigado pelas oportunidades que já estão a caminho. Hill diria: a gratidão abre as portas do universo. Como você pode incorporar gratidão em suas afirmações? Clareza mental é essencial, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que uma mente confusa produz resultados confusos. Hill sugeriu meditar antes de fazer suas afirmações, para acalmar sua mente. Por exemplo, respire fundo 3 vezes antes de dizer: minha fé sempre supera meus medos. Hill diria: uma mente clara cria um futuro claro. O que você faz para manter sua mente focada? Persistência é a marca registrada de afirmações eficazes, de acordo com Napoleon Hill. Ele contou como os líderes persistiram mesmo quando não viram resultados imediatos.
Hill sugeriu repetir suas afirmações mesmo em dias difíceis. Por exemplo, se você se sentir desanimado, diga com mais força: tudo o que preciso para ter sucesso já está dentro de mim. Hill diria: a persistência transforma palavras em realidade. Você está comprometido em repetir essas afirmações diariamente? A fé ativa é o cerne das afirmações, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que a fé não é passiva, é uma escolha diária confiar no seu potencial. Hill contou como Lincoln manteve sua fé apesar da derrota, o que o levou à presidência, em 1861. Quando você diz: estou em perfeita harmonia com a energia universal que me guia, confie que o universo está conspirando a seu favor. Hill diria: a fé move montanhas. Como você pode fortalecer sua fé todos os dias? A intenção transforma declarações, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que a intenção por trás das palavras lhes dá poder. Hill sugeriu definir uma intenção clara antes de suas afirmações, como: hoje eu escolho crescer. Por exemplo, antes de dizer: estou agindo hoje com disciplina, coragem e clareza, decida que hoje você fará o seu melhor. Hill diria: a intenção é o leme do seu destino. Que intenção você pode definir para suas afirmações? A simplicidade é poderosa, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que você não precisa de frases complexas. Clareza e repetição são suficientes. Hill sugeriu que você mantivesse suas declarações curtas e diretas. Por exemplo: meus pensamentos moldam minha realidade. Eu escolho pensar em possibilidades ilimitadas. É simples, mas profundo. Hill diria: a simplicidade amplifica o impacto. Você está mantendo suas declarações claras e diretas? Consistência cria hábitos, de acordo com Napoleon Hill. Ele observou que líderes bem-sucedidos criam rotinas diárias. Hill sugeriu integrar suas afirmações a um ritual matinal, como depois de escovar os dentes. Por exemplo, repita para si mesmo: estou destinado a causar um impacto extraordinário enquanto se prepara para o dia. Hill diria: os hábitos diários forjam os destinos. Como você pode tornar as afirmações um hábito diário? Resiliência fortalece as afirmações, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que os contratempos testam seu comprometimento. Hill contou como Edison persistiu após milhares de fracassos. Se você duvida de suas afirmações, diga com mais firmeza: minha fé sempre supera meus medos. Hill diria: os desafios aprimoram sua grandeza. Como você manterá suas afirmações diante dos desafios? A autenticidade na voz é fundamental, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que suas afirmações devem soar como você. Hill sugeriu personalizá-los para que eles ressoem com você. Por exemplo, em vez de tenho o direito divino de viver em abundância, felicidade e realização, você poderia dizer: eu mereço uma vida próspera e gratificante. Hill diria: sua voz autêntica move seu mundo. Como você pode fazer essas afirmações parecerem suas? Ações imediatas fortalecem afirmações, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que agir imediatamente após afirmar reforça seu comprometimento. Hill sugeriu tomar uma pequena atitude após cada declaração. Por exemplo, depois de dizer: eu ajo hoje com disciplina, coragem e clareza, escreva sua tarefa mais importante do dia. Hill diria: a ação imediata é o combustível do sucesso. Que ação você tomará logo após suas declarações? A gratidão pelo processo é essencial, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que ser grato pelo seu crescimento, mesmo antes de ver resultados, acelera seu progresso. Hill sugeriu refletir: obrigado pelas lições que me aproximam do meu objetivo. Por exemplo, depois de dizer: tudo o que preciso para ter sucesso já está dentro de mim, expresse gratidão pela sua capacidade de aprender. Hill diria: a gratidão acelera o sucesso. Como você pode agradecer pela sua viagem? Clareza de propósito amplifica declarações, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que saber por que você diz essas frases lhes dá poder. Hill sugeriu definir seu propósito antes de fazer uma declaração. Por exemplo,
Se o seu propósito é inspirar, diga: estou destinado a criar um impacto extraordinário com essa intenção. Hill diria: um propósito claro é sua bússola. Qual é o propósito por trás de suas declarações? A fé no processo é crucial, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que confiar que suas afirmações funcionarão, mesmo sem evidências imediatas, é fundamental. Hill contou como Barnes estava confiante em seu objetivo, sem nenhuma evidência inicial. Repita: estou em perfeita harmonia com a energia universal que me guia, com a certeza de que o universo te apoia. Hill diria: a fé no processo cria milagres. Você confia que suas afirmações estão transformando você? Ações estratégicas reforçam reivindicações, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que suas ações deveriam estar alinhadas com suas palavras. Hill sugeriu planejar seus passos depois de fazer sua declaração. Por exemplo, depois de dizer: meus pensamentos moldam minha realidade, escolho pensar em possibilidades ilimitadas. Identifique uma oportunidade que você ignorou anteriormente. Hill diria: a estratégia transforma palavras em resultados. Que plano você pode criar para respaldar suas alegações? A gratidão pelas oportunidades é poderosa. De acordo com Napoleon Hill, ele ensinou que ser grato pelas portas que se abrem fortalece sua mentalidade de abundância. Hill sugeriu dizer: obrigado pelas oportunidades que surgem em seu caminho. Por exemplo, depois de: tenho o direito divino de viver em abundância, felicidade e realização. Agradeça pelas possibilidades futuras. Hill diria: a gratidão atrai mais bênçãos. Como você pode ser grato pelo que está por vir? Autenticidade no engajamento é fundamental, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que seu comprometimento com afirmações deve ser genuíno. Hill sugeriu prometer a si mesmo que não desistiria. Por exemplo, diga: minha fé sempre supera meus medos, com uma promessa de não desistir. Hill diria: um compromisso genuíno é inabalável. Você está totalmente comprometido com suas declarações? A resiliência diante da dúvida é essencial, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que dúvidas são normais, mas elas não devem impedi-lo. Hill sugeriu combatê-los com declarações mais fortes. Por exemplo, se você duvida de sua capacidade, diga: tudo o que preciso para ter sucesso já está dentro de mim, com mais convicção. Hill diria: a dúvida é apenas um eco, a fé é a sua voz. Como você lidará com dúvidas sobre suas afirmações? Clareza de intenção é vital, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que a intenção por trás de suas declarações define seu impacto. Hill sugeriu começar cada sessão com uma intenção clara, como: hoje eu escolho ser a minha melhor versão. Por exemplo, antes de dizer: eu ajo hoje com disciplina, coragem e clareza, decida agir com propósito. Hill diria: uma intenção clara cria resultados claros. Que intenção guiará suas afirmações? Ação consistente é o cerne, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que a repetição diária gera resultados enormes. Hill sugeriu definir um horário fixo para suas afirmações, como 7 horas. Por exemplo, repita: estou destinado a criar um impacto extraordinário, todos os dias no mesmo horário. Hill diria: a consistência é a ponte para o sucesso. Como você tornará suas declarações consistentes? A gratidão pela mudança é transformadora, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que ser grato pelas mudanças internas reforça seu progresso. Hill sugeriu refletir: obrigado pela pessoa que estou me tornando. Por exemplo, depois de dizer: meus pensamentos moldam minha realidade. Escolho pensar em possibilidades ilimitadas. Agradeça por sua nova mentalidade. Hill diria: a gratidão pela mudança atrai mais mudanças. Como você vai comemorar sua transformação? Autenticidade na fé é essencial, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que sua fé deve ser sua, não emprestada. Hill sugeriu conectar suas afirmações às suas crenças pessoais. Por exemplo, se você acredita em uma força divina, diga: estou em perfeita harmonia com a energia universal que me guia,
com essa conexão. Hill diria: a fé verdadeira é sua âncora. Como você tornará sua fé pessoal? A resiliência diante do fracasso é fundamental, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que fracassos são lições. Hill sugeriu usar afirmações para elevar você. Por exemplo, após um revés, diga: minha fé sempre supera meus medos com mais força. Hill diria: o fracasso é apenas um passo em direção ao sucesso. Como você usará suas afirmações para superar fracassos? Clareza nos resultados é poderosa, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que visualizar o resultado de suas afirmações as torna mais eficazes. Hill sugeriu imaginar o sucesso dizendo: tenho o direito divino de viver em abundância, felicidade e realização. Por exemplo, visualize sua vida próspera. Hill diria: a clareza dos resultados acelera o sucesso. Que resultado você visualizará com suas afirmações? A ação corajosa é transformadora, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que afirmações deveriam inspirar coragem. Hill sugeriu agir com ousadia depois de fazer uma declaração. Por exemplo, depois de dizer: estou agindo hoje com disciplina, coragem e clareza. Entre em contato com alguém influente. Hill diria: a coragem transforma palavras em ações. Que ação corajosa você tomará hoje? A gratidão pela fé é essencial, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que ser grato pela fé a fortalece. Hill sugeriu dizer: obrigado pela minha fé inabalável. Por exemplo, depois de minha fé sempre supera meus medos. Agradeça pela confiança. Hill diria: a gratidão pela fé cria mais fé. Como você agradecerá pela sua fé? Autenticidade no propósito diário é fundamental, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que cada dia deveria ter um propósito claro. Hill sugeriu alinhar suas afirmações com sua meta diária. Por exemplo, diga: estou destinado a criar um impacto extraordinário, pensando na sua tarefa do dia. Hill diria: um propósito diário é um dia vencido. Como você dará propósito às suas declarações? A resiliência diante das críticas é vital, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que as críticas não devem impedir você. Hill sugeriu usar afirmações para manter você com os pés no chão. Por exemplo, se você for criticado, diga: tudo o que preciso para ter sucesso já está dentro de mim. Hill diria: a crítica é apenas ruído, sua fé é seu guia. Como você usará suas afirmações diante das críticas? Clareza na ação é essencial, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que suas afirmações deveriam ser traduzidas em etapas claras. Hill sugeriu identificar uma ação específica por trás de cada afirmação. Por exemplo, depois de meus pensamentos moldam minha realidade, escolho pensar em possibilidades ilimitadas, escreva uma nova ideia. Hill diria: ações claras criam resultados claros. Que ação clara você tomará hoje? A ação disciplinada é a base, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que a disciplina transforma afirmações em hábitos. Hill sugeriu seguir um cronograma rigoroso para suas afirmações. Por exemplo, repita: eu ajo hoje com disciplina, coragem e clareza, todas as manhãs às 6h. Hill diria: a disciplina é a base do sucesso. Como você tornará suas afirmações disciplinadas? A gratidão pela clareza é poderosa, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que ser grato pela clareza mental fortalece seu foco. Hill sugeriu dizer: obrigado pela clareza que guia meus passos. Por exemplo, depois de estou em perfeita harmonia com a energia universal que me guia, agradeça por sua mente clara. Hill diria: a gratidão pela clareza atrai mais clareza. Como você agradecerá pela sua clareza? A autenticidade na visão é fundamental, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que suas afirmações devem refletir sua visão pessoal. Hill sugeriu visualizar seu futuro ao fazer uma afirmação. Por exemplo, diga: estou destinado a criar um impacto extraordinário, imaginando seu legado. Hill diria: uma visão verdadeira é seu farol. Como você fará com que suas afirmações reflitam sua visão? Resiliência diante da incerteza
é essencial, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que a fé sustenta você no desconhecido. Hill sugeriu usar afirmações para aumentar a confiança. Por exemplo, na incerteza, diga: minha fé sempre supera meus medos. Hill diria: a incerteza é a província dos corajosos. Como você usará suas afirmações no desconhecido? Clareza de fé é vital, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que uma fé clara elimina a confusão. Hill sugeriu afirmar com certeza. Por exemplo, diga: tenho o direito divino de viver em abundância, felicidade e realização, sem hesitação. Hill diria: a fé clara cria resultados claros. Como você deixará sua fé clara? A ação imediata é poderosa, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que agir imediatamente após afirmar reforça seu comprometimento. Hill sugeriu dar um pequeno passo após cada afirmação. Por exemplo, depois de tudo o que preciso para ter sucesso já está dentro de mim, escreva uma ideia para seguir em frente. Hill diria: a ação imediata é o motor do sucesso. O que você fará logo depois de suas declarações? A gratidão pelo propósito é essencial, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que ser grato pelo seu propósito o fortalece. Hill sugeriu dizer: obrigado pelo meu propósito claro. Por exemplo, depois de estou destinado a criar um impacto extraordinário, agradeça pela sua missão. Hill diria: a gratidão por um propósito atrai mais propósito. Como você agradecerá pelo seu propósito? Autenticidade na ação é fundamental, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que suas afirmações deveriam inspirar ações autênticas. Hill sugeriu agir em harmonia com seus valores. Por exemplo, depois de dizer: eu ajo hoje com disciplina, coragem e clareza, faça algo que reflita sua essência. Hill diria: a ação autêntica cria um legado. Como você tornará suas ações autênticas? A resiliência diante das mudanças é vital, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que adaptar-se à mudança torna você imparável. Hill sugeriu usar afirmações para abraçar a mudança. Por exemplo, em uma mudança diga: estou em perfeita harmonia com a energia universal que me guia. Hill diria: a mudança é o domínio dos vencedores. Como você usará suas afirmações para se adaptar? Clareza de comprometimento é essencial, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que um comprometimento claro com suas afirmações as torna eficazes. Hill sugeriu prometer não desistir. Por exemplo, diga: minha fé sempre supera meus medos, com a certeza de seguir em frente. Hill diria: um compromisso claro é inquebrável. Como você deixará seu comprometimento? Claro, ação inspirada é poderosa, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que as afirmações deveriam inspirar paixão. Hill sugeriu conectar-se com seu propósito ao afirmar. Por exemplo, diga: estou destinado a criar um impacto extraordinário ao sentir sua paixão. Hill diria: a ação inspirada move o universo. Como você fará com que suas afirmações o inspirem? A gratidão pela resiliência é fundamental, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que ser grato pela sua força interior a amplifica. Hill sugeriu dizer: obrigado pela minha resiliência inabalável. Por exemplo, depois de dizer: tudo o que preciso para ter sucesso já está dentro de mim, agradeça pela sua força. Hill diria: a gratidão pela resiliência cria mais resiliência. Como você agradecerá pela sua força? Autenticidade na gratidão é essencial, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que a gratidão deve ser sincera. Hill sugeriu agradecer de coração. Por exemplo, depois de tenho o direito divino de viver em abundância, felicidade e realização, expresse gratidão com emoção genuína. Hill diria: a verdadeira gratidão transforma o seu mundo. Como você tornará sua gratidão sincera? A resiliência diante da rejeição é vital, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que a rejeição faz parte da jornada. Hill sugeriu usar afirmações para manter você com os pés no chão. Por exemplo, após uma rejeição, diga: estou destinado a causar um impacto extraordinário. Hill diria:
A rejeição é apenas um passo em direção ao sucesso. Como você usará suas afirmações diante da rejeição? A clareza da visão diária é essencial, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que todos os dias você deveria ter uma visão clara. Hill sugeriu alinhar suas afirmações com sua meta para o dia. Por exemplo, diga: eu ajo hoje com disciplina, coragem e clareza, pensando na sua tarefa principal. Hill diria: uma visão diária é um dia conquistado. Como você dará visão às suas afirmações? A ação alinhada é poderosa, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que suas ações devem refletir suas declarações. Hill sugeriu avaliar: isso apoia minha afirmação? Por exemplo, depois de dizer: meus pensamentos moldam minha realidade, escolho pensar em possibilidades ilimitadas. Tome uma atitude explorando uma nova oportunidade. Hill diria: ações alinhadas criam futuros fortes. Como você alinhará suas ações com suas afirmações? A gratidão pela mudança é transformadora, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que ser grato pelas mudanças internas reforça seu progresso. Hill sugeriu refletir: obrigado pela pessoa que estou me tornando. Por exemplo, depois de dizer: meus pensamentos moldam minha realidade, escolho pensar em possibilidades ilimitadas. Agradeça por sua nova mentalidade. Hill diria: a gratidão pela mudança atrai mais mudanças. Como você vai comemorar sua transformação? Autenticidade na fé é essencial, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que sua fé deve ser sua, não emprestada. Hill sugeriu conectar suas afirmações às suas crenças pessoais. Por exemplo, se você acredita em uma força divina, diga: estou em perfeita harmonia com a energia universal que me guia. Com essa conexão, Hill diria: a fé verdadeira é sua âncora. Como você tornará sua fé pessoal? A resiliência diante do fracasso é fundamental, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que fracassos são lições. Hill sugeriu usar afirmações para elevar você. Por exemplo, após um revés, diga: minha fé sempre supera meus medos com mais força. Hill diria: o fracasso é apenas um passo em direção ao sucesso. Como você usará suas afirmações para superar fracassos? Clareza nos resultados é poderosa, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que visualizar o resultado de suas afirmações as torna mais eficazes. Hill sugeriu imaginar o sucesso dizendo: tenho o direito divino de viver em abundância, felicidade e realização. Por exemplo, visualize sua vida próspera. Hill diria: a clareza dos resultados acelera o sucesso. Que resultado você visualizará com suas afirmações? Ação corajosa é transformadora, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que afirmações deveriam inspirar coragem. Hill sugeriu agir com ousadia depois de fazer uma declaração. Por exemplo, depois de dizer: estou agindo hoje com disciplina, coragem e clareza. Entre em contato com alguém influente. Hill diria: a coragem transforma palavras em ações. Que ação corajosa você tomará hoje? A gratidão pela fé é essencial, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que ser grato pela fé a fortalece. Hill sugeriu dizer: obrigado pela minha fé inabalável. Por exemplo, depois de minha fé sempre supera meus medos, me agradeça pela confiança. Hill diria: a gratidão pela fé cria mais fé. Como você agradecerá pela sua fé? Autenticidade no propósito diário é fundamental, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que cada dia deveria ter um propósito claro. Hill sugeriu alinhar suas afirmações com sua meta diária. Por exemplo, diga: estou destinado a criar um impacto extraordinário, pensando na sua tarefa do dia. Hill diria: um propósito diário é um dia vencido. Como você dará propósito às suas declarações? A resiliência diante das críticas é vital, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que as críticas não devem impedir você. Hill sugeriu usar afirmações para manter você com os pés no chão. Por exemplo, se você for criticado, diga:
Tudo o que preciso para ter sucesso já está dentro de mim. Hill diria: a crítica é apenas ruído, sua fé é seu guia. Como você usará suas afirmações diante das críticas? Clareza na ação é essencial, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que suas afirmações deveriam ser traduzidas em etapas claras. Hill sugeriu identificar uma ação específica por trás de cada afirmação. Por exemplo, depois de "meus pensamentos moldam minha realidade. Escolho pensar em possibilidades ilimitadas. Escreva uma nova ideia." Hill diria: ações claras criam resultados claros. Que ação clara você tomará hoje? A ação disciplinada é a base, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que a disciplina transforma afirmações em hábitos. Hill sugeriu seguir um cronograma rigoroso para suas afirmações. Por exemplo, repita: eu ajo hoje com disciplina, coragem e clareza todas as manhãs às 6h. Hill diria: a disciplina é a base do sucesso. Como você tornará suas afirmações disciplinadas? A gratidão pela clareza é poderosa, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que ser grato pela clareza mental fortalece seu foco. Hill sugeriu dizer: obrigado pela clareza que guia meus passos. Por exemplo, depois de "estou em perfeita harmonia com a energia universal que me guia. Agradeça por sua mente clara." Hill diria: a gratidão pela clareza atrai mais clareza. Como você agradecerá pela sua clareza? Autenticidade na visão é fundamental, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que suas afirmações devem refletir sua visão pessoal. Hill sugeriu visualizar seu futuro ao fazer uma afirmação. Por exemplo, diga: estou destinado a criar um impacto extraordinário, imaginando seu legado. Hill diria: uma visão verdadeira é seu farol. Como você fará com que suas afirmações reflitam sua visão? Resiliência diante da incerteza é essencial, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que a fé sustenta você no desconhecido. Hill sugeriu usar afirmações para aumentar a confiança. Por exemplo, na incerteza diga: minha fé sempre supera meus medos. Hill diria: a incerteza é a província dos corajosos. Como você usará suas afirmações no desconhecido? Clareza de fé é vital, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que uma fé clara elimina a confusão. Hill sugeriu afirmar com certeza. Por exemplo, diga: tenho o direito divino de viver em abundância, felicidade e realização, sem hesitação. Hill diria: a fé clara cria resultados claros. Como você deixará sua fé clara? A ação imediata é poderosa, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que agir imediatamente, após afirmar, reforça seu comprometimento. Hill sugeriu dar um pequeno passo após cada afirmação. Por exemplo, depois de "tudo o que preciso para ter sucesso já está dentro de mim." Escreva uma ideia para seguir em frente. Hill diria: a ação imediata é o motor do sucesso. O que você fará logo depois de suas declarações? A gratidão pelo propósito é essencial, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que ser grato pelo seu propósito o fortalece. Hill sugeriu dizer: obrigado pelo meu propósito claro. Por exemplo, depois de "estou destinado a criar um impacto extraordinário, agradeça pela sua missão." Hill diria: a gratidão por um propósito atrai mais propósito. Como você agradecerá pelo seu propósito? Autenticidade na ação é fundamental, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que suas afirmações deveriam inspirar ações autênticas. Hill sugeriu agir em harmonia com seus valores. Por exemplo, depois de dizer "eu ajo hoje com disciplina, coragem e clareza", faça algo que reflita sua essência. Hill diria: a ação autêntica cria um legado. Como você tornará suas ações autênticas? A resiliência diante das mudanças é vital, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que adaptar-se à mudança torna você imparável. Hill sugeriu usar afirmações para abraçar a mudança. Por exemplo, em uma mudança diga: estou em perfeita harmonia com a energia universal que me guia. Hill diria: a mudança é o domínio dos vencedores. Como você usará suas afirmações para se adaptar?
Clareza de comprometimento é essencial, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que um comprometimento claro com suas afirmações as torna eficazes. Hill sugeriu prometer não desistir. Por exemplo, diga: minha fé sempre supera meus medos, com a certeza de seguir em frente. Hill diria: um compromisso claro é inquebrável. Como você deixará seu comprometimento? Claro, ação inspirada é poderosa, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que as afirmações deveriam inspirar paixão. Hill sugeriu conectar-se com seu propósito ao afirmar. Por exemplo, diga: estou destinado a criar um impacto extraordinário, ao sentir sua paixão. Hill diria: a ação inspirada move o universo. Como você fará com que suas afirmações o inspirem? A gratidão pela resiliência é fundamental, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que ser grato pela sua força interior a amplifica. Hill sugeriu dizer: obrigado pela minha resiliência inabalável. Por exemplo, depois de dizer: tudo o que preciso para ter sucesso já está dentro de mim, agradeça pela sua força. Hill diria: a gratidão pela resiliência cria mais resiliência. Como você agradecerá pela sua força? Autenticidade na gratidão é essencial, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que a gratidão deve ser sincera. Hill sugeriu agradecer de coração. Por exemplo, depois de: tenho o direito divino de viver em abundância, felicidade e realização. Expresse gratidão com emoção genuína. Hill diria: a verdadeira gratidão transforma o seu mundo. Como você tornará sua gratidão sincera? A resiliência diante da rejeição é vital, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que a rejeição faz parte da jornada. Hill sugeriu usar afirmações para manter você com os pés no chão. Por exemplo, após uma rejeição, diga: estou destinado a causar um impacto extraordinário. Hill diria: a rejeição é apenas um passo em direção ao sucesso. Como você usará suas afirmações diante da rejeição? A clareza da visão diária é essencial, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que todos os dias você deveria ter uma visão clara. Hill sugeriu alinhar suas afirmações com sua meta para o dia. Por exemplo, diga: eu ajo hoje com disciplina, coragem e clareza, pensando na sua tarefa principal. Hill diria: uma visão diária é um dia conquistado. Como você dará visão às suas afirmações? A ação alinhada é poderosa, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que suas ações devem refletir suas declarações. Hill sugeriu avaliar: isso apoia minha afirmação? Por exemplo, depois de dizer: meus pensamentos moldam minha realidade, escolho pensar em possibilidades ilimitadas. Tome uma atitude explorando uma nova oportunidade. Hill diria: ações alinhadas criam futuros fortes. Como você alinhará suas ações com suas afirmações? A gratidão pela fé diária é fundamental, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que ser grato pela sua fé todos os dias a fortalece. Hill sugeriu dizer: obrigado pela minha fé diária. Por exemplo, depois de: minha fé sempre supera meus medos. Expresse gratidão pela sua confiança diária. Hill diria: a gratidão pela fé diária cria uma vida de fé. Como você agradecerá pela sua fé todos os dias? Autenticidade na resiliência é essencial, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que sua resiliência deve ser sua. Hill sugeriu conectar suas afirmações à sua força pessoal. Por exemplo, diga: tudo o que preciso para ter sucesso já está dentro de mim, sentindo sua resiliência única. Hill diria: a verdadeira resiliência é seu escudo. Como você tornará sua resiliência autêntica? Clareza nas ações diárias é vital, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que cada dia deveria ter uma ação clara. Hill sugeriu identificar uma tarefa-chave depois de declarar. Por exemplo, depois de: eu ajo hoje com disciplina, coragem e clareza, escreva sua prioridade para o dia. Hill diria: ações diárias claras criam resultados extraordinários. Que ação diária você realizará? A ação estratégica diária é poderosa, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que as ações diárias devem estar alinhadas com sua visão.
Hill sugeriu planejar seu dia depois de declarar. Por exemplo, depois de estou destinado a causar um impacto extraordinário, organize seu dia para seguir em frente. Hill diria, a estratégia diária constrói destinos. Como você planejará suas ações diárias? A gratidão pela clareza diária é essencial, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que ser grato pela clareza diária fortalece seu foco. Hill sugeriu dizer, obrigado pela clareza de hoje. Por exemplo, depois de estou em perfeita harmonia com a energia universal que me guia, agradeça por sua mente clara hoje. Hill diria, a gratidão pela clareza diária atrai mais. Clareza. Como você agradecerá pela sua clareza diária? A autenticidade na fé diária é fundamental, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que sua fé diária deve ser genuína. Hill sugeriu conectar suas afirmações às suas crenças diárias. Por exemplo, diga, minha fé sempre supera meus medos, sentindo sua fé hoje. Hill diria, a verdadeira fé diária é a sua força. Como você tornará sua fé diária autêntica? A resiliência diante das adversidades diárias é vital, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que enfrentar os desafios diários com fé torna você imparável. Hill sugeriu usar afirmações para permanecer forte. Por exemplo, em um dia difícil, diga, tudo o que preciso para ter sucesso já está dentro de mim. Hill diria, a adversidade diária forja sua grandeza. Como você usará suas afirmações em seus desafios diários? Clareza de propósito diário é essencial, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que cada dia deve ter um propósito claro. Hill sugeriu alinhar suas afirmações com sua meta para o dia. Por exemplo, diga, tenho o direito divino de viver em abundância, felicidade e realização, pensando no seu propósito para hoje. Hill diria, um propósito diário claro é um dia vencido. Como você dará propósito às suas afirmações diárias? Ações diárias inspiradas são poderosas, de acordo com Napoleon Hill. Ele acreditava que as afirmações deveriam inspirar ações apaixonadas. Hill sugeriu que você se conecte com sua paixão por meio de afirmação. Por exemplo, diga, estou destinado a criar um impacto extraordinário, sentindo seu entusiasmo. Hill diria, a ação diária inspirada move o universo. Como você fará com que suas afirmações o inspirem diariamente? A gratidão pela resiliência diária é fundamental, de acordo com Napoleon Hill. Ele ensinou que ser grato pela sua força diária a amplifica. Hill sugeriu dizer, obrigado pela minha resiliência hoje. Por exemplo, depois de, minha fé sempre supera meus medos. Agradeça pela sua força hoje. Hill diria, a gratidão pela resiliência diária cria mais resiliência. Como você agradecerá pela sua resiliência diária?